Fundo azul, em letras brancas, aparece na tela Google Formulários. Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa de Informática Educativa. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o Google Formulários. Eu estou usando um notebook com Windows 10. O primeiro passo é a gente acessar o Google Drive, que é a nossa nuvem do Google, usando um e-mail institucional. Se a gente estiver com o e-mail institucional já logado no computador, basta clicar naquele botão dos aplicativos do Google e clicar em Google Drive. Ou pode pesquisar também na barra de endereço Drive Google, que o primeiro resultado vai ser ele. Estando com o Drive aberto, agora a gente vai acessar o Google Formulário. Como a gente faz isso? O primeiro passo é a gente criar um novo formulário. Então, a gente tem que encontrar o botão novo, dar Enter. Depois de dar Enter, a gente vai com a seta. Quando a gente clica com a seta para a direita, em cima de formulários Google, aparecem duas opções, formulário em branco e com base em um modelo. Eu vou clicar em formulário em branco. Eu voltei com o Shift Tab até ele falar formulário sem título, que é onde eu vou escrever o título do meu formulário. Eu vou colocar aqui, formulário teste. Eu vou apertar o Tab. E aí ele aparece uma opção para adicionar uma descrição a esse formulário. Esse é um teste da capacitação. Em seguida, ele já tem uma pergunta que vem criada como padrão aqui. Então, ele fica marcado no título dessa pergunta. Essa pergunta que está marcada, ela já está selecionada o tipo múltipla escolha. Então, eu posso criar uma pergunta que é desse tipo múltipla escolha. Então, vamos lá. Você está gostando do curso? Quando é uma pergunta que ele identifica que é o do tipo sim ou não, ele já dá sugestões embaixo de adicionar essas opções como resposta. O leitor fala adicionar todas as opções sugeridas. Então, as opções sugeridas são sim, não e talvez. Eu vou colocar adicionar tudo. Então, tá marcado sim, ele adicionou sim, não e talvez. E aí a gente tem já uma pergunta pronta. Então, você pode adicionar uma imagem a cada resposta se quiser, ou então remover. E na última opção, ela tá em branco e está escrito adicionar opção ou adicionar outro. Se a gente clica em adicionar outro, ele fica cinza claro e isso significa que quando a pessoa marcar essa opção outro ao responder, ela pode escrever o que ela quiser ali. Logo abaixo da pergunta, o primeiro botão que aparece é duplicar. Então, se eu quero duplicar a pergunta, eu seleciono esse botão. Excluir, marcar como obrigatório. Então, ele não está marcado. Quando a gente vai fazer uma avaliação, o ideal é que a gente marque todas as questões como obrigatórias. Mais opções. A gente pode adicionar uma descrição. É uma descrição desta pergunta, se quiser. A segunda opção é ir para a sessão com base na resposta. A gente marca essa opção quando a gente já tem mais de uma sessão e a gente quer que só vá para aquela sessão se marcar determinada resposta aqui na pergunta. Mais pra frente a gente vê como funciona isso. E a última opção é ordenar as opções aleatoriamente. Então, cada vez que aparecer o formulário, ele vai alterar a ordem das opções. Isso é bom para avaliações. A gente tem um botão adicionar pergunta. Então, vou clicar nele. Agora a gente vai escolher outro tipo de pergunta. Então, a gente tem resposta curta, quando, por exemplo, você quer perguntar o nome, uma linha só. Parágrafo, quando é uma resposta um pouco mais longa, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário. Então vamos lá. Vou marcar a resposta curta. Com Shift Tab eu voltei para a pergunta, então eu vou fazer qual o seu nome. Eu vou fazer uma pergunta que é do tipo caixa de seleção. Caixa de seleção a gente também chama de checkbox. É aquilo que a gente vai marcando e pode marcar mais de uma opção. O múltipla escolha, a gente só tem uma opção como resposta. O caixa de seleção podem ter várias respostas. Aí eu coloquei qual a sua unidade favorita e coloquei 1, 2, 3, 4, 5 como opções de resposta. Lista suspensa. Lista suspensa é aquele tipo de lista que normalmente a gente encontra em formulários
onde tem a cidade ou o estado que mora, né? É uma lista com várias opções. Eu botei a pergunta: há quantos anos trabalha no IBC? Menos de 1, entre 1 e 3, entre 3 e 5 e mais de 5 anos. Então, essa opção de pergunta de fazer upload de um arquivo, ela é interessante porque permite que os participantes enviem alguma foto ou algum arquivo escaneado que esteja no computador, né? Dependendo do objetivo do professor, é interessante adicionar essa pergunta. Adicione aqui uma fotografia 3x4 sua. E aí, as opções são: permitir apenas tipos de arquivos específicos. O número máximo pode ser 1, 5 ou 10. O tamanho máximo: 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB e 10 GB. Escala linear é para quando a gente normalmente faz aquelas perguntas de 0 a 5 ou de 0 a 10, o quanto que você gostou de determinada coisa. Então, essa escala normalmente é para isso. Aí você delimita onde ela começa e onde que ela termina em números e escreve, se quiser, os marcadores desses números inicial e final. Qual a sua nota para o curso? 0 a 10. Muito ruim. Excelente. Grade de múltipla escolha. Grade de múltipla escolha, ele permite que você tenha linhas e colunas para poder você escolher várias opções. Eu coloquei: avalie as unidades do curso. Nas linhas eu botei 1, 2, 3, 4, 5 e nas colunas bom, razoável e ruim. Grade da caixa de seleção, bem parecido com a de múltipla escolha, a diferença é que aqui você pode marcar mais de uma opção. Eu fiz a seguinte pergunta: marque as opções que achar que foram satisfatórias em relação ao curso. Unidade 1, quantidade de vídeos, quantidade de texto e tempo para estudar. Então, eu coloquei as 5 unidades e as opções como checkbox. Então, você pode marcar mais de uma opção em cada uma das perguntas. Data, eu coloquei qual a sua data de nascimento. Qual o horário preferencial para atividades à distância? E aí vai marcar a hora. Então, fizemos todas as opções de pergunta. Agora a gente vai para os demais itens aqui do Google Formulário. Logo abaixo, adicionar pergunta, ele tem a opção importar perguntas. E aí ele abre uma página onde você pode selecionar um outro formulário para importar perguntas. A opção seguinte é adicionar título e descrição. Então, você pode adicionar um título, avaliação do curso. Eu coloquei um título antes de uma pergunta. Outra opção é adicionar imagem. Quando a gente abre adicionar imagem, aparecem as opções: fazer upload, câmera, por URL, Google Drive e pesquisa de imagens do Google. Escrevi Instituto Benjamin Constant em pesquisa de imagens do Google, vou selecionar a primeira. E aí, logo em seguida, eu vou clicar em inserir. Colocar a fotografia do Instituto Benjamin Constant. Então, vamos marcar texto exibido ao passar o cursor sobre uma imagem. Então, a gente vai colocar um texto alternativo aqui. Em opções de imagem, a gente tem alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, alterar e remover. Vou colocar alinhar ao centro. A próxima opção é adicionar vídeo. A gente pode pesquisar um vídeo no YouTube para adicionar aqui no Google Formulário, né? Ou já colar o link, se já souber o link do vídeo. Eu pesquisei Instituto Benjamin Constant. Aí, para poder selecionar o vídeo, a gente aperta espaço, selecionar o botão. E aí, a gente escreve um título para o vídeo. Em mais opções do vídeo, a gente tem uma legenda. Em opções de vídeo, a gente tem alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, alterar e remover. A última opção que tem aqui ao lado é adicionar seção. A seção serve para quando a gente quer dividir as perguntas em páginas, entre aspas, tá? Páginas diferentes. Eu tenho uma quantidade de perguntas, eu quero dividir essa seção para poder aparecer em uma outra página a próxima seção de perguntas. Isso pode funcionar também quando a gente quer encaminhar uma determinada resposta para uma determinada seção, né? Fulano respondeu não a determinada pergunta. Então, se ele responder não, eu quero que vá para a pergunta B. Fulano respondeu sim. Então eu quero que vá para a pergunta
A. Então, a gente pode fazer essa opção e escolher para onde vai a resposta. Eu vou adicionar uma seção aqui agora. E aí, aparece abaixo do que a gente estava selecionado, após a seção 1, continuar para a próxima seção. E aí, logo abaixo, aparece a seção 2, escrito seção sem título. A gente pode alterar o título dessa seção, parte 2. Na parte superior da tela, a gente tem personalizar tema, onde a gente pode escolher uma imagem para o cabeçalho, escolher a cor do tema, a cor do plano de fundo e o estilo da fonte. O visualizar botão, ele permite que a gente visualize como que o formulário vai ficar para quem for responder. Então, a gente vai clicar depois. Configurações. Configurações é dividido em 3 partes: geral, apresentação e teste. No geral, a gente vai ter coletar endereços de e-mail. Então, se a gente marca que quer coletar endereço de e-mail, a pessoa tem que colocar um e-mail para poder responder o formulário. Então, se eles colocam o e-mail deles e você marca a opção recibos de resposta, eles vão receber no e-mail deles uma cópia das respostas que eles deram nesse formulário. E aí, se a gente marca recibos de resposta, ele vai dar 2 opções. Se a pessoa responder, solicitar o recibo ou sempre. A próxima opção é necessário fazer login. Aí está marcado restringir aos usuários em Instituto Benjamin Constant e das organizações confiáveis. E a próxima é limitar a uma resposta. Então, os participantes vão precisar de fazer login. Limitar a uma resposta é bom para evitar que as pessoas, sendo uma avaliação, por exemplo, respondam mais de uma vez. Os participantes podem editar após o envio, ver gráficos de sumário e respostas de texto, tamanho máximo de todos os arquivos enviados por upload, 1 GB. Então, se você acha que os participantes podem editar as respostas deles depois de ter enviado, tem que marcar essa opção aqui. Se não, enviou, acabou, ok? Na segunda parte, que é a apresentação, tem a opção mostrar barra de progresso, que a pessoa que está respondendo vai vendo quanto que falta para ela acabar de responder em uma barrinha. Embaralhar a ordem das perguntas. Lá na pergunta, a gente tem como embaralhar a resposta. E aqui a gente tem como embaralhar a ordem das perguntas. E embaixo, mensagem de confirmação. A mensagem de confirmação é bom quando a pessoa termina de responder o formulário, ela recebe uma mensagem na tela. Aqui, sua resposta foi registrada. Você pode botar a resposta que você achar mais interessante. Boa prova! E a última opção é testes. A gente pode marcar em criar teste. E aí, se a gente marca criar teste, as nossas questões vão ser pontuadas. E aí, a gente tem algumas opções aqui. Aí embaixo tem liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois da revisão manual. Então, você pode deixar o próprio formulário fazer a contabilidade para você da nota, ou você fazer a nota manualmente depois e quando você terminar, ele mandar a nota para o aluno. E embaixo, as pessoas podem ver as respostas erradas, respostas corretas e os valores. Tá tudo marcado. Então, quando ele terminar de fazer, ele vai ver o que ele errou, o que ele acertou e o valor da questão, esse tipo de coisa. Agora a gente vai voltar lá e clicar em visualizar. E aí, em visualizar, a gente está vendo como que o formulário se apresenta. Os tipos de pergunta, né? Como elas são apresentadas, como as pessoas que vão responder ficam. E como tem 2 sessões, lá no finalzinho aparece próxima, que aí vai para as próximas perguntas, que são da segunda sessão. No fim, tem a opção envie-me uma cópia das minhas respostas, porque a gente colocou lá que a pessoa podia requerer uma cópia se quisesse. E no final a gente tem 2 botões, voltar e enviar, né? Enviar é a pessoa envia o formulário e responde. Eu vou fechar. E voltar para a edição. Aqui ainda na parte superior da tela a gente tem enviar. O enviar formulário permite enviar por e-mail. Aí você tem que digitar o e-mail da pessoa que você quer enviar. Lá embaixo você pode adicionar colaboradores, que são pessoas que têm a permissão de editar o formulário, assim como você. Então, se é uma avaliação que está sendo feita por mais de uma pessoa, é legal usar essa opção. Aí, nessa opção de enviar por e-mail, eu vou apertar a seta para a direita. Por link, aí embaixo tem o link. Aí a gente pode apertar Ctrl C para copiar. Esse link está bem grande. E embaixo ele dá a opção de URL curto, que é um link pequeno
pequenininho. E aí ele diminui o link. Eu vou voltar pro Shift Tab, vou pro lado de novo. E a última opção é incorporar HTML, mas só que não está disponível porque ele tem pergunta com upload de arquivo. Mas botão, a gente tem um botão de menu aqui que tem a opção desfazer, fazer uma cópia desse formulário, mover para lixeira, gerar link preenchido automaticamente, imprimir, adicionar colaboradores, editor de script, complementos e preferência. Depois de ter enviado o questionário e as pessoas respondidas, a gente vai acessar as respostas na opção respostas. Para a gente acessar a opção respostas, a gente vai até perguntas e clica a seta para a direita. Em respostas, a gente vai ter todas as respostas que foram realizadas nesse formulário e você pode exportar dentro de uma planilha do Google Formulários. Você pode marcar para receber notificações por e-mail para novas respostas, então a cada nova resposta ele vai te notificar. Você pode selecionar o destino da resposta. A opção desvincular formulários, ela fica ativa quando você cria a planilha no Google Planilhas vinculando a esse formulário. Fazer download das respostas no formato CSV, imprimir todas as respostas e excluir todas as respostas. Então é isso, espero que vocês aproveitem. Fundo azul, em letras brancas aparece na tela, fim.